Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo hoje é um vídeo muito especial, que é um vídeo que eu fiz questão de vir aqui gravar para compartilhar com vocês, tá? Basicamente, para quem não sabe, no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tá? Então, eu, né, como mãe de uma criança autista, fiz questão de vir aqui falar um pouco mais sobre isso para vocês, tá? Então, vamos lá, bora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá então. Se você não me conhece, eu sou a Bruna e sou mãe do Emanuel, tá? O Emanuel, ele foi diagnosticado com autismo há pouco tempo, ele tem 2 anos e meio hoje, tá? E foi assim, realmente um choque muito grande pra gente. Mas eu acredito que o choque tenha sido muito maior por conta dessa falta de conhecimento sobre o autismo, tá? Muitas vezes na escola, eu acredito que todos vocês tenham passado por isso, de ter estudado em biologia, por exemplo, questão do DNA. E aí, automaticamente, né, quando a gente falava de algumas doenças relacionadas a isso, por exemplo, a síndrome de Down. Síndrome de Down, ela é muito estudada na escola, enfim, você tem assim toda uma explicação do que é, como acontece, não sei o que. Então, ela é muito conhecida. As pessoas normalmente respeitam e entendem como que funciona. Quando a gente fala do autismo, por exemplo, é algo relacionado, é algo praticamente novo, porque assim, não é estudado isso nas escolas, não é ensinado, não tem uma matéria que fale sobre esses transtornos e sobre essas dificuldades intelectuais que existem na nossa sociedade. Existem muitas pessoas que são autistas e muitas vezes nem são diagnosticadas, tá? Por quê? Porque os pais acreditam que, ele anda na ponta do pé, ele não tá falando ainda, não, tudo bem, isso é uma coisa dele, uma hora passa, enfim. E aí a criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, um adulto, vai tendo as suas dificuldades e vive a vida como se fosse, tipo, normal. Então, eu fiz questão de trazer esse vídeo para vocês contando um pouco da minha experiência própria. Porque assim, quando o Emanuel foi diagnosticado, pra gente foi um choque, porque a gente imaginou que fosse uma deficiência, a gente imaginou que fosse uma doença incurável, algo que ele iria depender da gente para sempre. Então assim, passou muitas coisas na nossa cabeça e nada do que passou na nossa cabeça é verdade. Por quê? Porque a gente não tinha essa informação do que era o autista. É óbvio, muitas pessoas já ouviram falar sobre o autismo, mas não tem um aprofundamento. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da síndrome de Down, ela é uma síndrome que afeta também a parte física. Então, é muito fácil você identificar uma pessoa que tem síndrome de Down na sociedade. Então, lógico que a pessoa vai olhar, vai enxergar, vai saber que ela tem uma dificuldade. É uma dificuldade que nós, mães de autistas e os próprios autistas têm. Porque assim, normalmente o autista, ele não tem nenhuma característica que evidencie que ele é autista, tá? Não tem nenhuma característica física. Então isso é um pouco difícil para você garantir os seus direitos, porque normalmente você tem que ficar mostrando documentos, apresentando provas de que você tem algum problema, entende? Então, muitas vezes também alguns comportamentos relacionados ao autista, muitas vezes zombado, sabe? Então, assim, falta muita empatia, sabe? Eu acho que isso vem de casa, também deveria vir das escolas, falando das dificuldades e dos transtornos que existem no mundo, sabe? Para que as crianças, futuros adultos, consigam respeitar mais o próximo, sabe? Sem você ter que ficar mostrando para todo mundo, olha, é autista, tá vendo? Ele tem uma dificuldade, tem uma limitação. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Para conscientizar um pouco mais as pessoas. E agora o termo de chamar uma pessoa de autista, tá? É um termo que já vem assim perdendo já vem perdendo espaço.
Pois segundo o órgão, né, responsável aí por esse mundo, né, autista, transtorno neurológico, classificou o autismo como TEA. O que é o TEA? TEA, transtorno do espectro autista. Por quê? O autismo, ele não é uma doença, ele não é uma deficiência, ele é um transtorno, tá? Ele é um transtorno neurológico que compromete basicamente a interação social, tá? Então envolve aí um pouco dessa questão da linguagem verbal, não verbal da pessoa, tá? E aí, assim, algumas das características que envolvem a pessoa portadora do TEA, tá? Então, normalmente, comportamentos repetitivos, movimentos contínuos, interesses fixos, tá? Então, ela tem um interesse, assim, absurdo por alguma coisa, né? Além da hipo ou da hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Então, normalmente, abraços, contatos, pegar, segurar essa pessoa, ou então texturas, tá? Então, normalmente são algumas coisas também que caracterizam, tá? Essa pessoa portadora do TEA, tá? Normalmente, todos os autistas têm essas características, porém em intensidades diferentes. Cada autista tem uma dificuldade mais específica, cada um precisa de um tratamento mais específico, tá? Então, tem essas diferenças, tá? Outra coisa também que é muito comum, né, quando a gente fala, por exemplo, ah, não, meu filho é autista, as pessoas normalmente têm um pouco de dó, né? E a gente entende isso, mas o que as pessoas, para dar uma animada em você, o que eles normalmente falam? Ah, mas não se preocupa, porque pelo que eu sei, assim, os autistas são extremamente inteligentes, são pessoas assim acima da média. Essa é uma coisa também que eu preciso desmistificar aqui para vocês, tá? Nem todos os autistas são extremamente incríveis em determinados assuntos, tá? Nem todos são extremamente inteligentes. Por quê? O autismo, ele tem 3 classificações, tá? Tem o autista leve, você tem o autista moderado e o autista severo. Então, são esses 3 tipos de autismo. Dentro do autista leve, você tem ainda um outro transtorno, tá? Que pode estar dentro do autismo leve, que é a síndrome de Asperger, tá? Essa síndrome normalmente são pessoas acima da média, são pessoas que têm assim uma inteligência absurda, que são assim super, super, super inteligentes e que conseguem fazer coisas assim totalmente fora da curva, totalmente acima da média, que é normalmente, né, os tipos de personagens que a gente encontra, por exemplo, em séries, tá? Normalmente são autistas, mas que são autistas da síndrome de Asperger, tá? Então, assim, nem todos os autistas são assim, infelizmente, tá? Tem umas dificuldades bem maiores, o moderado também, tá? E essa classificação de leve, moderado, severo, basicamente ela vai ser feita quando essa criança for crescendo mais e for dependendo ou não de outras pessoas, tá? Então, quanto maior o nível de dependência dessa pessoa, maior o grau do autismo, tá? Então, assim, quando você agora ouvir alguém, né, falar, ah, não, fulano é autista e tal, tenta entender um pouco mais, tá? Mostra que você tem esse conhecimento, busca entender qual que é o nível dele, qual que é a gravidade, enfim, que aí você vai conseguir ter um papo mais legal do que simplesmente falar, nossa, ele vai ser acima da média, ele é acima da curva, né? Então, tipo, tenta segurar um pouco essa situação, tá? Então, assim, existem alguns estudos que comprovam que a predisposição genética, ou seja, a carga genética dos pais correspondem aí a só 50% da possibilidade do autismo. Os outros 50% normalmente são causados por mutações espontâneas no desenvolvimento do feto, tá? Além disso, você pode considerar aí também, por exemplo, o uso de tóxicos, né, pela mãe, infecções, estresse, complicações durante a gravidez ou durante a formação do feto, tá?
E tudo isso, junto com um pouquinho da predisposição genética, tá? Os dois aí juntos fazem, tá? O aparecimento do transtorno do espectro autista, tá? Então, não tem como você dizer por que apareceu, tá? É muito comum você querer investigar, você querer saber, mas por quê? Da onde veio, de quem que é, quem mais é autista na família? Não tem como saber disso. Quer dizer, quem mais é autista ou não, você pode fazer um teste depois, porque normalmente se existe alguém na sua família, um filho, alguém que tem o autismo, normalmente alguém lá atrás também tem, tá? Mas como eu disse, muitas pessoas convivem sendo autistas e acabam nem sabendo, tá? Por conta disso, por conta dessa questão de ser possível a pessoa conviver, a pessoa viver normal com isso, tá? É muito importante você começar a intervenção com a equipe de terapeutas o quanto antes. No caso do meu filho, por exemplo, ele tem 2 anos e meio, então já tem praticamente 1 ano que ele vem fazendo aí as intervenções com essa equipe de terapeutas, tá? E assim, a evolução é enorme, é gigante, gigante. São intervenções que ele vai ter que fazer para sempre, tá? Ele vai ter que sempre conviver com essas terapias, tá? Mas é algo que, assim, com o tempo vai trazendo, assim, uma tranquilidade para ele, porque ele vai conseguir conviver melhor com as pessoas, vai conseguir viver melhor em sociedade, vai conseguir ser uma criança melhor, sabe? Ele vai conseguir, assim, se igualar um pouco mais à sociedade, sabe? Tanto no aprendizado, quanto no desenvolvimento, quanto na interação social. Então, é muito, muito importante que tenha, assim, esse tipo de intervenção o quanto antes, tá? Agora, sim, falar um pouquinho, já que nós estamos falando sobre o dia da conscientização do autismo, uma coisa muito importante, vocês precisam saber algumas características sobre um autista. Quem tem o TEA, quais são, né, normalmente as características dessa pessoa? Como eu disse, não existe característica física, então não tem como você falar para essa pessoa que ela parece um autista, por exemplo, como foi o caso de um tempo atrás, que aconteceu uma polêmica bem forte quanto a isso, tá? Mas, normalmente, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande na interação social. Então, normalmente são pessoas muito caladas, pessoas que não gostam muito de conversar nem interagir com outras pessoas, que têm dificuldade do contato visual, de manter mesmo essa questão do olho no olho, sabe? De conversar falando com essa pessoa. Normalmente ele desvia o olhar, olha para qualquer coisa, mas não olha para você, tá? Então, por exemplo, gestos, pequenas expressões, a dificuldade de demonstrar emoções, são todas situações que caracterizam uma pessoa autista, tá? E essas características você pode ver assim desde muito pequenininho, porque a criança tem uma dificuldade de amamentar, tem dificuldade de comer, ela não tem uma dificuldade de ser tocada, quando ela é tocada ela fica, né, angustiada. Então, assim, são algumas coisas que você pode ir percebendo desde recém-nascido, tá? Mas assim, uma coisa que é muito importante também vocês começarem a notar, se vocês verem uma pessoa diferente na rua, tá? Uma pessoa diferente na família ou em qualquer lugar, um trabalho, por exemplo, uma pessoa que você acha que pode ter alguma dificuldade, não julgue, não zombe, tente conversar, tente entender, tá? Saiba que existem pessoas especiais convivendo entre nós, tá? São pessoas que têm umas limitações, têm dificuldades, então simplesmente respeite e não faça nenhum tipo de pré-julgamento, tá? Então, assim, saiba que existem pessoas como os autistas que convivem entre nós e que não precisa ter uma característica física para que você consiga identificá-los. Basta que você respeite, basta que você veja que ela tem uma dificuldade, tem uma limitação e ao invés de zombar, você simplesmente respeite. E é isso que tem que ser passado para as crianças, até para os adultos, tá? Eu espero, assim, de verdade que eu tenha contribuído um pouco para vocês. E no dia da conscientização do autismo, eu quero que vocês parem para analisar, parem para refletir e parem também para respeitar. Então, respeite, simplesmente respeite.
Por exemplo, uma grande dificuldade que nós que somos mães de criança autista sofremos é estar em público, tá? Porque normalmente as crianças têm crises ou têm situações que elas vão começar a chorar, vão fazer escândalos. E muitas vezes as pessoas olham com um olhar meio, né, de desdém, de julgamento. Então, tente entender que talvez essa pessoa tenha uma limitação, tenha uma dificuldade, mas que ela precisa estar em sociedade. É muito importante para o desenvolvimento dela, tá? A gente não quer colocar os nossos filhos trancados dentro de casa sem que eles possam conviver com ninguém, tá? Mas a gente precisa que a sociedade também entenda e respeite essas crianças e essas pessoas, tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Então, é isso, gente. Não esqueçam de comentar, de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também saibam um pouco mais e se conscientizem sobre o autismo. Muito obrigada. Um beijo, tchau!